Ghost of Tsushima. Jogão. Fala galera, Guilherme Sabino aqui. No vídeo de hoje eu vou te falar como que eu recriei uma mecânica desse jogo. É um minigame que se chama Bamboo Strike ou cortar os bambus. E o bambu? Eu não sou muito fã de jogo de mundo aberto, mas esse jogo eu gostei pra caramba, eu gosto muito da temática. Então eu resolvi criar essa parte da mecânica pra você que se jogou ou não jogou poder relembrar um pouquinho. E com isso a gente aprendeu algumas técnicas também na Unity de como foi feito, estruturado e que você possa aprender aqui com as dicas que eu vou te passar. Para analisar um pouco a mecânica desse minigame, o intuito é simples, você tem que memorizar uma sequência de botões e apertar ele na ordem correta num tempo mínimo. Então se você errar, você vai recomeçar a sequência. Ele tem sempre ali 7, né? Bambus, ele começa com 3, depois vai para 4, 5. Essa mecânica é legal de recriar aqui na Unity, porque a gente vai poder aprender sobre Input System, algumas técnicas aqui que eu vou mostrar para vocês, como eu fiz para poder rodar em outras plataformas também. Você pode jogar pelo teclado, você pode jogar pelo browser, principalmente com o celular, né? E também algumas dicas básicas de eventos, de animação, separação de componentes, a parte do corte ali, do bambu também, a parte da física. Então tem coisas legais pra gente aprender aqui nesse vídeo. Beleza, galera, eu tô aqui no projeto agora para mostrar para vocês como é que tá. E para começar eu peguei esse template aqui, da Unity mesmo, que é um template de alguma coisa sobre luz, se eu não me engano. E aí uma primeira coisa que eu fiz foi cortar tudo que eu não iria usar. Eu posei a câmera mais ou menos onde eu precisava e imaginei aqui essa visão legal aqui com esse prédio atrás, essa árvore também é uma antiga. Então a dica é, cara, pega um level às vezes que já existe, tem muito tutorial na Unity que eles fizeram, consome um pouco essa parte deles aí que você vai às vezes ter uma base pronta para o que você quer, nem que seja blocagem. Depois, personagem. Eu peguei esse personagem no Xampp. Xampp, para quem não conhece, é o site que tem várias animações e personagens que você pode baixar. É simples, tem bastante vídeo na internet de como importar ele na Unity. Então aqui na Unity o que eu fiz? Eu peguei algumas animações e deixei na personagem aqui, bem simples mesmo, animação de corte, ó. Animação de ataque de espada, né? Então, para que ela pudesse fazer o corte. Já fui posicionando mais ou menos aqui esses bambus que eu também baixei na internet, site muito conhecido aí. Para quem não conhece, Sketchfab, ele é um site que tem muita coisa de graça e também é fácil de importar as coisas, porque geralmente já vem com textura, vem leve e tudo mais. Beleza, então eu precisei de duas, mais ou menos umas animações, né, de corte, uma de idle, por exemplo. Eu fui pegando algumas mais pensando na sequência do game, né? Ele corta, espera um pouco, depois tem uma animação final. Com isso eu já estava com as animações preparadas. O Animator também é super simples, tá, gente? É mais um Animator para sempre pro idle e para atacar uma booleana simples de cut. Quando eu der o trigger aqui no cut, ela vai fazer o corte. E esse blend tree aqui é mais ou menos para quando ele errar, né? Quando ele errar, eu fiz uma randomização entre duas animações para que não ficar sempre a mesma, né? Então, por exemplo, eu tenho dois tipos de idle e aí quando ela erra, eu falo assim, beleza, ó, você errou, eu dou um random aqui, né? Entre 0 e 1. E aí, às vezes ele pega um pouquinho dessa, um pouquinho dessa. Só foi um jeito de não ficar mostrando sempre a mesma animação quando ela errar. Beleza, como estão estruturados os scripts aqui, tá? Eu fiz uma separação mais ou menos uns 3 a 4 scripts, coisa bem simples também. Pra vocês entenderem que quanto mais você separa, melhor é pro seu projeto. Tem coisas que você consegue colocar todo mundo só, mas a ideia é sempre você deixar uma responsabilidade única para os seus scripts. Então basicamente tá assim, eu tenho um controlador, eu tenho um script que chama controller, e esse cara ele é responsável por algumas coisinhas, como gerar a sequência. Ele é responsável por gerar a sequência das letras ou
dos botões. Ele também detecta o ambiente que a gente está. Vou comentar isso porque eu precisava saber a diferença entre mobile e teclado e mouse, por exemplo. E ele tem um game loop ali, né? Então eu deixei tudo nesse carinha aqui para que ele pudesse ser o responsável por isso, tá? Então esse cara faz isso. Beleza, aí o resto das UIs eu separei em componentes menores, né? Então, por exemplo, tem um Canvas, Manager aqui, para quê? Para fazer fade, simplesmente aqui fade, aí já fica uma coisa só dele. Depois eu tenho para os próprios bambus, eu também deixei um específico, que é para a gente cortar os bambus. Então, deixa separado aqui, bambus. Na verdade, para bambu eu tenho o bambu controller, vou explicar a diferença, e depois eu tenho um só para o bambu. Porque eu precisei fazer um corte neles, tá? Então, como que funciona? Roda tudo aqui, a maioria das coisas. E aí, conforme vai acontecendo, inclusive eu também tenho um animator aqui do player, né? Para eu chamar quando eu precisar, né? Então tem aqui player anime, para ele chamar quando eu precisar. Então basicamente é o seguinte, quando tá rodando o game, a gente tá nesse componente aqui, ele tá mapeando tudo. Ele vai fazendo tudo que precisa, ele gera a sequência de botões. E aí, por exemplo, ele chama já o fade da câmera. Chama o fade, dá um fade in, fade out, beleza? Ele já passa em alguns momentos pro outro controlador falando, ó, essa é a sequência básica aqui, vai lá e carrega as sprites e coloca na frente do bambu ali, que tem uma UIzinha. E ele fica mapeando os controles. Ah, o player detectou a sequência correta? Sim. O que eu vou fazer? Eu vou passar então, vou pedir pro player fazer animação de corte e vou mandar aqui pro bambu falando, ó, foram 3 bambu cortados. Beleza. Aí ele vai lá e corta os bambus, faz a animação do player e volta de novo pro controlador e ele fica nessa lógica, tá? Agora vamos ver tudo isso aqui lá na Unity. Beleza, gente. Aqui na Unity vamos tá, igual eu falei, esse script principal, o que ele vai ter? Ele vai ter aqui o input action do player, para a gente saber qual botão ele clicou. Algumas configurações relacionadas à lógica, a sequência que ele tem, o delay entre os inputs. Aqui a referência dos scripts, por exemplo, Canvas UI, a parte do player aqui, que eu preciso só chamar a animação, a parte do bambu, timeline, que é o timeline final para gerar quando o personagem ganha. Beleza, agora como configurei a sequência que o player precisa digitar, tá? É tranquilo, falei para vocês que eu precisava detectar um ambiente. A própria Unity tem uns métodos de API que você pode chamar, que você identifica a plataforma que você tá. Então eu fiz um if aqui para detectar o meu ambiente, igual eu comentei, que é se eu estou rodando numa plataforma mobile e dentro de um WebGL, por exemplo, que era o meu intuito, ou seja, você está lá no itch.io, acessou pelo celular, você vai cair aqui. Então eu falei para ele, ó, beleza, então a gente está rodando num device que o cara vai tocar na tela. Caso contrário, se ele tiver com o gamepad conectado, você vai entender como gamepad, não, você vai entender como teclado. Se não tiver nenhum deles, o cara não tá rodando em nada e aí eu tinha que tratar. Mas enfim, essa aqui é a primeira parte bem importante que me ajudou a portar esse game para diferentes dispositivos. A parte da sequência também é tranquilo. Para teclado, por exemplo, eu simplesmente coloquei o alfabeto aqui e falei, beleza, pega da sequência máxima que precisa e me dá um range, né? Aleatoriamente, aí você tira 7 letras, por exemplo, e guarda nessa variável sequence. Já para a parte que é o touch da tela ou um gamepad conectado, eu fiz diferente. Eu usei o meu input action que eu tinha criado do player e pedi para ele varrer todas as opções que tem, tá? O que é o input action da Unity? Né? Você determina uma entrada aqui e você fala para ele, ó, eu quero ler a entrada do botão X, do botão Y, do controle, por exemplo. Então, você pode também deixar como genérico, igual eu fiz aqui. Ou seja, o meu input map chama bambu. Quais são as actions, né? O que vai ligar isso daqui? São botões de gamepad. Eu não coloquei aqui, por exemplo, o botão do Xbox, o botão do PS4. Não, eu falei botão genérico, ou seja,
Quando você tem aqueles controles genéricos, você vai configurar ele, por exemplo, com norte, sul, leste e oeste, sabe? E ele vai entender que norte é de cima, por exemplo, o triângulo do PlayStation, e o sul é o X do PlayStation, por exemplo. E aqui o Gamepad são as setinhas do lado, tá? Então eu falei pra ele, ó, o player só pode usar esses 4, não tem R1, R2, tá? Não tem nada de LT, LB, não. Só pode usar os 4 da ponta, né? E o Gamepad. Com isso, eu mandei o script rodar e falar, beleza, lê lá os inputs e me dá todos os nomes que eu dei lá de bind, né? Então ele vai pegar o esquema Gamepad e vai pegar os botões. Aí ele printa pra mim, ó, você tem todas essas opções. Eu faço a mesma coisa. E todas as opções que eu tenho, eu pego o set aleatório e guardo numa array. Depois que eu tinha a sequência, eu precisei plotar aqui na UI, né? Como vocês podem ver aqui, se eu dar um play, ele vai fazer essa lógica e vai gerar uma sequenciazinha. E aqui ele vai colocar na tela as letras que ele marcou, né? Então, por exemplo, ele sabia que eu estava aqui no teclado, porque eu estou jogando no computador, e gerou a sequência para mim com 3 letras, a NLT. Aí como que eu fiz para colocar essas letras na tela, tá? Isso aqui é um recurso muito conhecido da Unity quando você precisa linkar, por exemplo, sprite, alguma coisa com o seu código, para você não trazer aqui para dentro do seu editor, né, do seu inspector, um monte de ícone, aquela lista gigante, fazer uma array gigante de lista, não precisa disso. Dá para você fazer direto no resource. O que você faz? Você coloca dentro da pasta resource, isso aqui é importante, que é uma pasta que a Unity vai ter acesso depois da sua build, inclusive. Então você cria a pasta resources e cria uma estrutura que você quiser lá. No meu caso, eu criei uma estrutura chamada icons e coloquei nela todos os sprites possíveis que eu teria acesso. Por exemplo, no teclado eu coloquei todas as letras, né? Coloquei todas as letras que o cara podia editar. É um pacote, tá, gente? Fui lá na Asset Store, peguei um pacote de letras e de botões e usei. Pro controle, por exemplo, eu não usei coisa de X, né? A, B, C de Xbox nem nada. Eu coloquei setas para cima e para baixo. E se eu não me engano aqui para os botões, ó, eu tenho um canvas específico do mobile que eu deixei aqui preparado, ó. Eu fiz assim, né? O cara tem que digitar 1, 2, 3, 4 e as setas para cima e para baixo. Ou seja, quando o cara digita lá no touch, vem a sequência para ele, botão south ou north, na verdade eu estou linkando como 1, 2 e 3. Então se você pegar um aqui, ele chama, por exemplo aqui, ó, west ou south, é o 3 para baixo, eu deixei linkado, tá? Aqui você coloca a espécie que você quiser. Mas o mais importante dessa parte é que o nome esteja correto, tá? O nome esteja correto com o que vem, porque no código vocês vão ver, é literalmente um carregamento via string que ele faz. Então, como que eu fiz? O script principal gerou a sequência e falou, é A, B, C, D. Beleza, ele vai passar a responsabilidade aqui pro Bumble Controller, né? E vai falar, ó, cara, a sequência de agora é A, B, C, D, E, tá? Vai lá e já carrega os sprites. Então tem um cara aqui responsável só por carregar os sprites, que na verdade é um código bem tranquilo na Unity, que eu deixei até separado, deixei como Canvas Icons. E aí o que eu fiz? Eu falei, ó, você vai ter que buscar nesse path aqui, tá? O código, gente, é esse aqui, é literalmente uma linha, que se chama esse resources.load. Aqui você carrega qualquer coisa do resources da Unity, tá? A gente está falando de uma pastinha, digamos assim, que você vai ter acesso para você carregar. Então, basicamente o que eu fiz, quando eu recebi a sequência, eu peguei cada nome dela e fui lá varrendo no sprite. Aqui eu não tinha importância se era mobile ou se era teclado, porque a sequência já vinha de acordo com o que eu queria. Eu só preciso bater com o nome. Então eu fiz uma concatenação aqui com a pasta que eu tinha em mente e, né, barra o nome, tá? Você sempre coloca assim, resource, sua pasta e o nome do arquivo. Aqui se eu quiser buscar o A, eu busco. Se eu quiser buscar o button left, eu busco, tá? Então é aqui que a gente coloca para buscar. Feito isso, uma outra dica importante é esse mesmo script aqui já gera as letras e já posiciona. Vocês estão vendo que quando a gente dá um play aqui,
as letras já ficam de frente para mim, né? Porque é o efeito billboard que a gente fala, né? Esse carinha aqui, ó, ele é um canvas. Simplesmente eu coloquei um canvas na frente. Um canvas em workspace e tal. Eu coloquei ele na frente aqui do jogador, ó. É um canvas. Então, como os ícones estão aqui dentro desse objeto aqui, eu varri todos eles. E no primeiro momento aqui no Awake, eu simplesmente mandei eles rotacionarem para a câmera, né? Eu peguei a câmera, main camera, e dei um look at aqui. E mandei ele a posicionar para frente da câmera, ou seja, o efeito billboard aqui basicamente é você apontar o sprite para a câmera. Dica importante, eu fiz isso no Awake, por quê? Geralmente esses efeitos billboard são feitos no update, ou seja, conforme o seu player vai se mexendo, o sprite vai te seguindo. Aí vai aquela dica que você precisa pensar. Geralmente a gente coloca as coisas no update sem pensar, no automático. Mas nesse caso aqui, como o game não tem, o player não se movimenta, a câmera não se movimenta, não tinha por que eu ficar gastando coisa no update. Então eu coloco só no Awake, que vai rodar uma vez e vai ser o suficiente para mim. Tá? Pensem sempre nisso, onde você coloca cada coisa. Beleza, agora a parte do corte, né? Quando você seleciona aqui, ele vai cortar o bambu em si. O que eu fiz? Eu fiz um tratamento aqui nesses bambus, né? São meshes estáticas. Porém, como eu tenho um script só para ele, qual que é o segredo aqui? Eu tenho um script para o bambu que se chama Bambu Mesh. E é um script responsável por trocar a mesh do bambu na hora H para que ele consiga fazer efeito de corte. Como isso funciona? Eu já tenho o bambu, na verdade, cortado aqui. Isso aqui é uma técnica muito comum nos jogos que você quer explodir alguma coisa, quer cortar alguma coisa. Para você otimizar e não fazer um corte em real time, que é possível também, você já prepara a mesh cortada antes e no momento certo você troca. Então, por exemplo, o game inteiro roda com esse bambu inteiro, digamos assim, mas na mesma estrutura eu tenho ele já cortado, ó. Se eu desativar esse cara aqui, eu tenho o cut e o base, tá vendo? Porque eles já estão cortados. E aí o que eu faço na hora? O script recebe um comando e solta, né, essa parte aqui do bambu para que ele possa cair. Por exemplo, se eu vou testar aqui com vocês, ó, o que eu posso fazer aqui para vocês verem para testar? Eu posso pegar esse cara, tá separado, tá vendo? E eu posso falar pro Hidibari dele aqui, ó, você, Hidibari, vou dar um tapinha aqui pro lado para ele cair. Você não é mais kinematic, tá vendo? E o kinematic trava a física dele. Então foi isso que eu testei. Ou seja, todos eles estão separados. E aí quando o cara corta, eu faço isso aqui. Eu troco, ativo o Hidibari desse cara aqui. E para ele dar esse efeito aqui de cortou, eu dou um impulso na física. Então, por exemplo, quando você tá aqui, né? Ó, tem um script só para esses caras, ou seja, esse Mesh Bambu Controller é aquele que eu comentei com vocês, ou seja, ele vai pegar todos os bambus, fazer o que precisa, mostrar os ícones nele. Quando ele receber que foi cortado, ele vai receber quantos ele cortou, ou seja, de 7 ele conseguiu cortar 13. Então você vai passar por 3 e vai dar um cut em 3. 3 dos bambus. E como que é o cut? Como eu falei para vocês, ele joga a responsabilidade e fala: desativa o bambu full, que seria a mesh original, ativa os dois pedaços, top e bottom, tira o kinematic dele, porque isso você mantém a física dele travada, ou seja, libera, e dá, isso aqui é importante, ó, e dá um tapinha nele, né, dá um edge force para cima, ele dá um impulso, para que ele conseguisse sair do pedacinho ali da descolasse, digamos assim, e caísse. Beleza, agora só comentando uma outra parte dos inputs também que é importante. Como que eu fiz para funcionar para celular, né? Tem uma técnica aqui legal no Unity que é o seguinte: quando você está trabalhando com mobile, geralmente você precisa ler às vezes o input como touch, né? Touch 1, touch 2. Isso está mudando um pouco por causa dos inputs system, né? Então, na verdade, eu quis juntar para facilitar para mim, né? Porque se vocês forem ver aqui, eu tenho, na verdade, input só para controle. Eu não tenho um input chamado touch, né? Eu não tenho, por exemplo, aqui como
nesse bind aqui, reconhecer o touch da tela, tá vendo? E tá, o tap, por exemplo, isso aqui é touchscreen mesmo, eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo uma outra ação, eu tô praticamente mapeando só controle, e o pulo do gato com a UI, eu tô usando um componente que é da própria Unity mesmo, que ele trata o botão como, ele entende o botão, você pode colocar no botão um script chamado Screen Button, e na verdade ele vai associar o toque da UI com o botão, tá? Isso é muito legal, facilita demais, caso vocês precisem, então fica essa dica grande aí que tenho botões na UI, não quero tratar touch, eu posso fazer com que ele use um input de controle e siga a lógica, ou seja, aqui eu só precisei fazer isso, porque a lógica do controle já está resolvida. Aqui no caso eu estou fazendo um botão, se passa, botão de UI, se passa por um gamepad do tipo. Aí agora a dica no final aqui que eu precisei rodar isso no itch.io. Para quem não sabe, todos os meus jogos que eu faço aqui no canal eu deixo no itch.io para que você possa jogar. Faz parte da minha experiência, você, além de ver como foi feito, você precisa jogar para você sentir ali. Eu gosto dos feedbacks, então para jogar para o itch.io eu precisava fazer uma build para o web. E aqui eu me lasquei um pouquinho, galera, porque esse projeto ele é pesado, ele foi feito para uma outra plataforma e o WebGL tem algumas limitações, né? Mas a limitação que eu mais enfrentei foi o tamanho do pacote mesmo, tá? E como que a gente tenta otimizar esse tamanho? Tem muitas técnicas que envolvem isso, você otimiza mesh, otimiza muitas coisas. Eu vou mostrar para vocês o começo aqui, que foi o que eu precisei fazer, porque eu fiz o básico para rodar no itch.io, tá? Então, como que você identifica qual é o gargalo, onde está pesado, por exemplo, o seu game? Você empacotou lá, saiu 3 GB, você fala, nossa, e agora? O que eu tenho que fazer? A Unity tem um botãozinho escondido aqui, que assim que você faz a build, você tem que fazer uma build primeiro, faz a sua build aí, vê o tamanho dela, beleza, zipa. O itch.io ele mostra uma mensagem lá, não consegui upar esse cara porque passou de X mega, então eu já tinha na cabeça um target de quantos mega a minha aplicação precisava ter, o mínimo. Como que eu descobri isso? Depois que você faz a build, você vem aqui na aba console, nesses 3 pontinhos aqui, e abre esse cara que chama Open Editor Log. Esse Open Log Editor é o log de tudo que rolou no editor. Então, como você acabou de fazer a build, ó, a maioria das coisas ele vai logando aqui. Como você acabou de fazer a build, se você procurar aqui por Build Report, ele vai te dar um reporte do que foi a build, olha só. O meu 141 MB. Aí você fala, beleza, dentro desse 141 MB, o que tá pegando aí? Ele vai falar, pô, 58% são texturas, sua textura tá com 95 MB. As suas meshes com tanto. Aí você vai escolher. Aqui, gente, aqui é literalmente escolher aqui que você vai cortar para que caiba lá. No meu caso, como era um template da Unity, ainda tá, mas eu tive que apagar um monte de shader. Então, shader de água, shader de coisa piscando, eu tive que tirar tudo. E aí eu fui abaixando aqui. O que eu fui fazendo? Abaixa lá, né, no inspetor, procura como que abaixa e faz a build de novo. Vai acompanhando até você descer. Então assim, às vezes você tem uma demo, já tem um jogo e não tá rodando, tá muito pesado para passar para alguém. Vem aqui nesse cara, identifica qual é o gargalo e vai lá e conserta o gargalo e volta e faz a build de novo. Um exemplo prático é de textura, quando você tá com muita textura aqui pesada, é simplesmente você ir na mesh, pegar aqui o material dela, também tem essa mesh aqui, já tem os mods e tal. Você vai no material que ele está sendo usado, por exemplo, e geralmente ele vai ter a textura atrelada a ele, né? Então, nesse caso aqui na textura, você tem como comprimir, tá vendo? A textura para essas plataformas, por exemplo, eu posso mexer nesse cara, né? Eu posso dar um max size. Então, o que eu fiz? Eu reduzi para 512. É uma textura lá do canto, o usuário nem vai ver direito. Então, eu já baixei o máximo que eu pude para conseguir, até para não ficar muito blur, né? Às vezes mesh, ele reclama essas meshes aqui, o tamanho. Também tem um botãozinho na Unity que é a compressão de mesh. Então, se você pegar a mesh aqui
e analisar, né? Eu peguei de novo esse telhado. Eu vou clicar nele, vou no Mesh Render dele, né? Na root, né? Onde ele foi importado. Essa aqui é a mesh, né? E que veio aqui do projeto, né? Essa aqui é a mesh. Ele tem o botãozinho aqui que é compressão, né? Se você fizer isso aqui, Optimize Mesh aqui, ó. Você pode dar Perdão, Mesh Compression aqui, ó. Você pode mexer nessa compressão aqui e analisar de novo lá. Então também foi uma coisa que eu fiz. Algumas meshes eu peguei, botei em low e fiz uma nova build. Literalmente, gente, peguei aqui o Ctrl A, pá, todas as meshes do projeto, vou lá, Mesh Compression, low, apply e testa de novo, tá? Novamente, tem muita coisa a se fazer. Dá pra fazer um vídeo só disso, mas é só para vocês entenderem alguns pontos básicos aí que eu tive que fazer para rodar no itch.io. Beleza, gente? Esse aqui foi o vídeo explicando como que eu fiz esse projeto. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo para você jogar também. É importante que você jogue. Fica agora com a demo jogável aí. E não se esqueça que você pode jogar no meu itch.io. Joga lá, deixa os seus comentários. Comenta aí o que você entendeu, se você conhecia alguma técnica, como que você faria, se você faria diferente. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com seus amigos e até uma próxima.